Está gravando. Vamos lá. Ufa, agora eu acho que a gente vai conseguir seguir com a nossa aula. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho de maneira geral como vai seguir a nossa disciplina, tá? Daqui para frente. Então eu deixo aqui uma breve apresentação da minha experiência profissional, para vocês me conhecerem melhor, depois vocês podem dar uma olhadinha aí, tá? Pessoal, antes da gente falar especificamente do plano de ensino, eu sempre gosto de dar um apanhado geral sobre fenômenos de transporte, né? Até para que eu consiga entender de vocês o que vocês já sabem sobre fenômenos de transporte, né? Porque vocês já cursaram uma disciplina, né, que foi Fenômenos 1, e os fenômenos de transporte, eles são muito correlatos, certo? Então, os mecanismos de transporte, eles são correlatos. Então, se a gente carregar a experiência que vocês já tiveram em Fenômenos 1, carregar para Fenômenos 2 e depois carregar o 1 e o 2 lá para Fenômenos 3, vocês vão ver que a forma de você raciocinar, a forma de você desenvolver os exercícios é muito similar e você acaba ganhando essa experiência em como trabalhar com os problemas que envolvem transporte, tá? Pessoal, quando a gente fala de fenômenos de transferência, o que não pode sair da nossa cabeça, o que a gente tem que ter em mente é o movimento, tá? Então, o que é transportado? Tá? Matéria e energia. A matéria e energia é o que vai ser transportado, certo? Então, quando a gente fala de matéria, a gente está falando da matéria global, de um volume de controle, uma mistura que está escoando e eu avaliar esse escoamento, esse transporte dessa mistura, ou olhar uma espécie química que compõe essa mistura e analisar só essa espécie química, e energia, que é a energia em trânsito, que é o calor, que é o que nós vamos estudar aqui. Então, olhando para a matéria ou para a energia, em movimento, a forma com que a matéria e a energia pode ser transportada é o que caracteriza o fenômeno de transporte. Então, o fenômeno de transporte é isso. Nós vamos ter a ideia de que nós não estamos em condição de equilíbrio. Então, quando atinge o equilíbrio de temperatura, o equilíbrio de concentração, cessou o movimento, ou seja, acabou o transporte, acabou o fenômeno de transporte, certo? Então, nós estaremos sempre estudando condições de não equilíbrio, certo? Então, quando eu falo desse movimento, eu posso caracterizar, descrever, tá? Uma coisa é a descrição qualitativa, que basicamente são os conceitos que a gente vai estudar, tá? Por exemplo, de que forma que o movimento acontece a partir de uma descrição qualitativa, tá? E outra é a descrição quantitativa, que basicamente nós vamos pegar uma equação, uma lei que governa esse movimento e vamos trabalhar a partir desta equação, certo? Então, sempre que nós tivermos movimento de matéria e energia, nós podemos tratar de fenômenos de transporte, tá? Então, nós vamos ter leis fundamentais que nós vamos estudar com base nos conceitos. Os conceitos, basicamente, são dos mecanismos com que o transporte de matéria ou de energia ocorrem, certo? Essas leis fundamentais são baseadas em gradientes de uma propriedade. Então, para que eu tenha transporte de qualquer coisa, quantidade de movimento que vocês viram lá em Fenômenos 1, que é basicamente massa de um corpo vezes a sua velocidade, né? Por isso que estuda muito escoamento, estuda muito perfil de velocidade. Então, uma pergunta, espero que vocês me respondam aí no chat.
Para que se forme um perfil de velocidade ou para que um fluido escoe, você precisa ter um gradiente de quê? Qual era a força motriz que vocês estudaram lá em Fenômenos 1 que provocava o escoamento de um fluido? Alguém sabe me dizer? Pode responder aí no chat, ou se quiser ligar o microfone. Tem gente que já fez Fenômenos 3 aí comigo que tem que saber responder. Eu tô de olho. Ninguém, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Isso, Ítalo, muito bem, pressão. É isso mesmo. Tem que ter um gradiente de pressão. O gradiente de pressão promove o escoamento de um fluido. Então, assim como lá na quantidade de movimento, o gradiente de pressão provocava o escoamento do fluido, agora em Fenômenos 2, que é transferência de calor, a gente vai ter o gradiente de uma propriedade também. Vamos falar mais para frente. E lá em Fenômenos 3, para massa, espécie química também vai ter um gradiente que a gente vai falar dessas propriedades, certo? Então, sempre ocorre transporte se houver esse gradiente dessa determinada propriedade, né? Transporte de energia e matéria, no caso, certo? Então, depois de estudar essas leis fundamentais que descrevem basicamente o conceito dos mecanismos de transporte, vêm os modelos matemáticos. Então, vocês vão ver que a nossa disciplina, nós vamos fazer muita modelagem em matemática, tá? Nós vamos pegar diferentes problemas que envolvem transporte de energia e vamos basicamente modelar. Então, alguns problemas a gente nem vai fazer numericamente, a gente vai fazer apenas a modelagem matemática, como, por exemplo, obter o perfil de temperatura, certo? Então, nós vamos trabalhar com diferentes tipos de modelos, tá? E isso é feito na quantidade de movimento que vocês fizeram lá em Fenômenos 1, quando vocês obtiveram perfil de velocidade de um fluido em escoamento. Energia térmica, que a gente pode obter o perfil de temperatura. E na massa, opa, tá invertido aqui, era para ser energia térmica em vermelho, não massa. Eu errei aqui, né? E na massa vai ser a diferença de concentração, certo? Então, vai ter um perfil de concentração. Muito bem. O que é importante que vocês tenham em mente, pessoal? Que esses três tipos de modelagem, quando eu estou falando de quantidade de movimento, quando eu estou falando de energia térmica ou quando eu estou falando de massa, elas não são modelagens tão diferentes entre si. Claro que quando a gente fala de cada uma desses tipos de fenômeno aqui que a gente estuda, eles têm algumas especificidades, tá? Mas os princípios são análogos, certo? Então, vocês vão conseguir observar e fazer esta analogia conforme a gente for trabalhando aí no nosso curso, tá? Então, se os princípios são análogos, o modelo matemático, o tratamento matemático também será análogo, certo? Não é igual, é análogo, certo? E o modelo e o tratamento matemático, ele serve basicamente para explicar esses fenômenos, né? Descrever esses fenômenos e, obviamente, obter variáveis, dados importantes para depois, quando vocês forem, por exemplo, para uma indústria e precisam projetar um trocador de calor, por exemplo. Né? Então, vocês vão precisar dessa modelagem matemática para projetar esse trocador de calor. Então, por isso que fenômenos é uma disciplina de base para as operações unitárias, certo? Pessoal, então quando a gente faz a modelagem matemática que nós vamos fazer na nossa disciplina, não se assustem, tá bom, pessoal?
não se assustem. Quando a gente fala de modelagem matemática, tem muita gente que se sente já pressionado, assustado, porque parece algo muito complexo. Então, inicialmente, nós vamos começar com modelos mais simples e vamos, obviamente, aumentando o grau de dificuldade desses modelos, tá? Mas eles têm procedimento, certo? Então, se eu seguir uma linha de procedimento, que é um checklist que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, eu consigo já ir de acordo com esse checklist, sabendo se eu observei todos os detalhes, se eu resolvi corretamente, eu consigo fazer uma autoavaliação do meu modelo, tá? Então, sim, todos vocês que estão nessa sala matriculados, se chegaram até aqui, vocês têm totais condições de concluir a disciplina, de realizar toda essa modelagem matemática. Não tenham dúvida disso. Tenho certeza que todos vocês têm condições de chegar no final da disciplina com muito sucesso, tá? Sabendo fazer todas essas modelagens aí, tá? Pessoal, uma coisa é importante de observar aqui, tá? Esses modelos é o que está aqui nessa bolinha aqui, né? Então, eles vão esclarecer alguns conceitos e não necessariamente eles podem descrever pequenos detalhes do que acontece no seu transporte, certo? De matéria ou de energia. Um exemplo disso é quando a gente fala de turbulência. Então, vocês estudaram lá em Fenômenos 1 escoamento laminar e turbulento? Alguém pode me dar um sim aí, se vocês estudaram o que é um escoamento laminar e turbulento? Certo. Então, falando um pouquinho da turbulência, vocês sabem que o escoamento turbulento, ele é desordenado, certo? Ele não tem um escoamento ordenado numa direção, então ele é mais desordenado, e ele vai formando alguns vórtices. O que são vórtices? Eles vão formando algo nesse sentido, né? Conforme eles vão, o fluido vai escoando algo bem desordenado. Ficou bem esquisito aí o desenho, né? Então, a turbulência é muito difícil de modelar. Você pegar todos esses detalhes do movimento do fluido na forma de vórtice é muito, muito, muito complexo. Então, significa que nós não vamos estudar, não vamos conseguir modelar nada de escoamento turbulento? Não, nós vamos trabalhar sim com escoamento turbulento, mas nós não vamos descrever com detalhes o escoamento turbulento, porque aí são modelos mais complexos, tá? Então, só para deixar isso claro. Pessoal, então nessa parte de modelagem, que é basicamente o que a gente vai trabalhar na disciplina, ela tem uma terminologia característica, uma metodologia e uma ferramenta de análise, tá? A terminologia ela é análoga entre os fenômenos, vocês vão perceber. A metodologia, a gente vai ter um checklist para seguir, para organizar o nosso raciocínio. E as ferramentas de análise, basicamente, nós vamos usar as nossas ferramentas muito do cálculo, né, como ferramenta, e depois a gente vai ter condições de analisar se o que a gente fez, se o perfil de temperatura que a gente obteve está correto, ou os valores de taxa e fluxo estão corretos, tá? Não se preocupem ainda, eu não sei o que é um perfil de temperatura, professor. Você não tem que saber mesmo, porque a gente está começando agora, tá? Mas me diga uma coisa, vocês sabem o que é um perfil de velocidade? Já ouviram falar sobre isso, perfil de velocidade? Sim, certo. Então, o perfil de temperatura é semelhante. O perfil de temperatura, ele é uma equação, ou um gráfico, essa equação você pode representar em forma de gráfico, né? Que vai descrever como a temperatura está variando em uma determinada direção. Ok?
Basicamente é isso, tá? Então, do ponto de vista prático, pessoal, nós vamos precisar, obviamente, inicialmente, fazer uma série de hipóteses simplificadoras para a gente simplificar o nosso modelo. Então, no início, nós vamos ter uma lista de várias hipóteses para resolver os nossos problemas, que a gente quer trabalhar inicialmente com um modelo mais simples, né? A gente vai precisar delimitar um volume de controle, então escolher, olhar bem qual é o meu volume de controle, onde eu estou calculando o transporte, aonde tem diferença de temperatura, no nosso caso, já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E vamos ter que delimitar condições de contorno, ou seja, se eu tiver um volume de controle que é aí um cubo, tá? Esse voluminho de controle. Então, se eu pegar em todas as direções x, y, z, ele vai ter, vou pegar, por exemplo, essa direção y aqui. Tá? Então, percebam que o meu cubo, ele corta aqui o y na origem, vou dizer que aqui é y igual a 0, e corta aqui também num y igual a x. X não, né? Senão vai atrapalhar a nossa cabeça, tá? Então, y igual a 1 centímetro, por exemplo, certo? Então, nesses dois limites do meu volume de controle, y igual a 0 e y igual a 1 centímetro, eu tenho que dar uma condição de contorno, ou seja, dizer qual é a temperatura ali, dizer qual é o fluxo de energia ou a taxa, se tem uma superfície que está isolada ou não, né? Então, é dizer o que está acontecendo naquele contorno com relação à energia, por exemplo, no nosso caso. Isso é uma condição de contorno que nós vamos falar bastante sobre isso ainda, tá? Não se preocupem ainda com relação a isso. A metodologia basicamente vai ser: eu vou observar, preciso delimitar, observar muito bem o que está acontecendo no meu problema, identificar todas as variáveis, né? Depois eu vou para abstração, vou delimitar o meu volume de controle de acordo com aquele problema, real ou não. O modelo físico, então, fisicamente, o que representa, o que está sendo transferido, tá? Depois eu vou escolher um modelo matemático de acordo com o modelo físico, né? Eu identifiquei que eu estou transferindo calor por condução, por exemplo. Não se preocupem o que é isso, que nós vamos falar sobre isso mais para frente. Então, eu vou pegar um modelo matemático característico da condução, certo? Eu faço a modelagem, obtenho os meus resultados, avalio depois, faço uma comparação ou uma análise se esses resultados estão de acordo com o que eu observei, com o meu volume de controle, se o meu volume de controle estava certo ou errado, se era isso que eu esperava mesmo, né? Então, vai seguir esta linha. Tá? Uma pergunta, pessoal. Vocês sabem que quando eu tenho um modelo matemático, quando eu faço uma modelagem, eu preciso validar este modelo, certo? Então, lá na nossa iniciação científica, quem já está indo para TCC aí, enfim, todo modelo matemático, depois você vai lá para o experimento e vai validar, vai observar se o teu experimento ocorre de acordo com o que prevê o teu modelo matemático, certo? Geralmente é isso que a gente faz, tá? Então, a pergunta é: por que não se ater apenas ao estudo experimental? Por que a gente não faz tudo do ponto de vista experimentalmente, por exemplo? Né? Por que a gente faz a modelagem matemática? Por que é tão importante aqui em fenômenos a gente fazer e aprender a fazer essa modelagem matemática? Primeiro, pessoal, porque nem tudo que a gente estuda
é passível de experimentação. Então, por exemplo, vocês já imaginaram se o pessoal que estuda aviação, certo? E precisa descrever modelos de como vai se desenvolver o perfil de velocidade quando o ar, na velocidade que o avião se movimenta, qual é o perfil de velocidade que o ar vai fazer nesse avião, certo? Vocês acham que isso é passível de fazer experimentação toda hora? A medição vai ser fácil? De medir a velocidade do ar, enfim, próximo àquela superfície? Então, nem tudo é passível. Tem experimentos, túnel de vento. Túnel de vento é super caro fazer experimentações dessa forma. E sem contar que a gente pode ter inúmeras variáveis, né, que influenciam no meu modelo físico. Então, por isso é que o modelo matemático nos ajuda a prever o que pode ocorrer no modelo experimental, certo? Então, por isso que é tão importante a gente aprender a fazer a nossa modelagem matemática, aqui, que envolve transporte de energia, para a gente conseguir prever algumas coisas e eliminar o número de experimentos que talvez a gente precisasse realizar, né, para validar um modelo. Então, a gente consegue fazer menos experimentos e validar o modelo, porque os experimentos, alguns que a gente realiza, está seguindo o que o modelo matemático está prevendo, certo? Por isso que é tão importante, certo? Então, pessoal, quando a gente fala de fenômenos de transporte, vai resolver um problema que envolve transporte de matéria ou energia. A pergunta é: o que se move, para onde se move e como se move? Isso é o começo para a gente fazer a nossa abstração e entender o modelo físico de como as coisas acontecem. O que se move é matéria ou energia, certo? Que vai ser concentração, a massa da mistura ou a massa da espécie química, no caso de matéria, e energia é energia na forma de calor, energia térmica, que é energia em movimento, que é o que nós vamos estudar aqui na nossa disciplina, certo? Então, os fenômenos são divididos, né, em quantidade de movimento ou momento, energia térmica e massa. Tá? Nós estamos aqui no meio. Vamos estudar energia térmica, certo? Para onde são transportadas, pessoal? Ou seja, quem vai dar a direção do transporte é o nosso gradiente. Então, quem dava a direção da velocidade lá no escoamento de fluidos era o gradiente de pressão, certo? E agora, para nós, como que a gente consegue medir a energia? Uma variável que nos permite correlacionar com a energia, com o calor. É a temperatura. A temperatura é muito fácil, com um termômetro você vai lá e consegue medir a temperatura. Então, a temperatura para nós vai ser a nossa variável de interesse. Então, sempre que houver uma diferença de temperatura, vai ocorrer transporte de energia térmica, certo? E qual é essa direção para a gente saber para onde são transportadas? Sempre da maior temperatura para a menor temperatura, certo? Essa vai ser a direção do nosso fluxo de energia, certo? Guardem esta informação desde já. Isso responde essa pergunta: para onde são transportadas? Tá? Então, nós temos uma relação de causa e efeito, certo? Então, o movimento da matéria, o efeito movimento da matéria, ocorre graças à causa força motriz, que é o gradiente de temperatura, certo? Então, pensem sempre em gradiente.
de temperatura. Essa é a nossa força motriz para o transporte de energia, dentro dessa relação causa e efeito, certo? Então, aí, como são transportadas, nós vamos deixar para cenas dos próximos capítulos, que são os mecanismos de transporte. Então, a gente tem uma aula especificamente para falar um apanhado geral sobre esses mecanismos de transporte, certo? Que no caso do calor pode ser condutivo ou difusivo, é a mesma coisa, convectivo ou por meio de radiação térmica, tá? E isso envolve a forma com que essa energia é transportada. Se o movimento é só molecular, microscópico, tá? Ou se ele é nível mais macroscópico, ou se ele é por ondas eletromagnéticas, que seria o caso da radiação. Então, isso vai dizer, essa escala, esse nível de escala, vai dizer como o mecanismo ocorre, tá? Mas isso a gente vai falar mais para frente sobre especificamente os mecanismos de transporte. Então, sempre que tem transferência de energia, essa energia térmica vai ser transferida por meio de um mecanismo. Pode ser condutivo, convectivo ou radiação térmica. Guardem essa informação. Pessoal, então, se eu olhar essa figura que vocês estão vendo aí, eu tenho um frango assando, né? Uma fogueira. Então, nós vamos ter mecanismos de transporte de energia diferente dependendo da escala que eu observar. Então, se eu pegar essa escala maior aqui, ó, minha escala é todo esse quadrado maior, ou seja, eu tenho frango, eu tenho a fogueira, certo? Eu tenho tudo isso aqui dentro da minha escala, uma escala macroscópica. Então, se eu olhar nesse nível de escala, eu vou ter um mecanismo de transporte de energia acontecendo aqui, que vai ser o convectivo e a radiação térmica. Tá? Agora, se eu pegar essa escalinha microscópica aqui, ó, que é essa bem pequenininha dentro do frango, eu vou ter um transporte de energia diferente do que eu tenho lá na escala macroscópica, que vai ser o condutivo. Tá? Ainda não vou especificar o que é a convecção, o que é a condução, para não encher muito a cabeça de vocês, né? Isso nós vamos ver mais para frente. Mas o que eu quero que vocês entendam é a definição do volume de controle, onde nós vamos fazer os nossos cálculos, vai ser extremamente importante para definir os mecanismos de transporte, certo? Por enquanto, tá tudo bem até aí, pessoal? Deem um sinal de vida aí para mim. Muito bem. Só para saber se vocês ainda não dormiram. Certo, pessoal. Esses mecanismos que a gente está adiantando, falando, a condução, convecção, radiação, eles podem ocorrer no mesmo problema, tá? Eu posso ter 2 ou 3 mecanismos acontecendo no mesmo problema. Como a gente olhou o problema anterior, na figura anterior, eu tenho os 3 mecanismos acontecendo em níveis de escala diferente, tá? Mas geralmente há esse acoplamento de mecanismos de transporte, certo? E, obviamente, um tipo pode prevalecer sobre o outro. Por exemplo, eu posso dizer que eu tenho um problema que eu tenho condução de calor, ou difusão de calor, que é a mesma coisa, e convecção de calor. Só que a taxa de troca térmica por convecção é muito maior do que a condução. Então, eu posso desprezar a condução. Então, a gente vai fazer isso em vários problemas que nós vamos trabalhar na nossa disciplina, certo? Então, lembrem que os problemas reais, eu tenho sim o acoplamento desses mecanismos de transporte, tá? Acontecendo em níveis de escala diferentes, tá? Então, vocês devem estar se perguntando, né? Por que eu falei tudo isso até agora?
né? Se a ideia era olhar o plano de ensino e eu falei tudo isso até agora. E tudo isso que eu falei, pessoal, explica o porquê que vocês do curso de engenharia química têm que estudar, devem estudar a transferência de calor, certo? Porque toda essa modelagem é importante. Então, se você vai trabalhar com energia solar, se você vai ter que projetar trocadores de calor, processos que envolvem ebulição e condensação, motor a combustão, caldeiras, aquecedores, resfriadores, você em algum momento vai precisar trabalhar com uma modelagem que envolve transporte de energia térmica, certo? E vocês, como engenheiros químicos, somos especialistas em projetar esses equipamentos para uma indústria, certo? Então, vocês, obviamente, precisam aprender a trabalhar com esse tipo de modelagem, certo? Pois essa frasezinha aí, deixo para vocês lerem depois, certo? Então, vamos já falar um pouquinho do nosso plano de ensino. Tá? Pessoal, então, basicamente, o que nós vamos estudar na nossa disciplina? Nós vamos estudar com profundidade os mecanismos de transporte e a modelagem dos problemas que envolvem transferência de calor, né? Então, a condução. Então, esta figurinha aqui já indica um pouquinho o que é a condução. Tá? A convecção, essa figurinha já estou dando spoiler, que indica o que é a convecção, e a radiação também. Então, aqui tem alguns spoilers. Vamos estudar esses três mecanismos. Inicialmente, nós vamos estudar esses mecanismos de maneira geral, para estudar as leis que governam esses mecanismos. Depois, nós vamos para a modelagem em cada um desses mecanismos de transporte. Certo? Esse é o conteúdo da nossa disciplina. Dentro disso, pessoal, nós vamos variar, por exemplo, a dependência espacial. Eu posso ter problemas unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais, certo? Em diferentes geometrias, que nós vamos estudar também. Então, nós vamos estudar os modelos unidirecionais inicialmente. Depois a gente aumenta aí o nosso nível de dificuldade para os multidimensionais. Tá? Vamos estudar a dependência temporal, ou seja, vamos começar com problemas em estado estacionário, regime permanente, ou seja, a variação de temperatura não depende do tempo, certo? Eu não tenho acúmulo. E depois nós vamos estudar, então, a dependência do tempo. O que seria um problema com transferência de energia térmica em regime transiente? Certo? Pessoal, aqui está o modelo do checklist, tá? Que vocês vão encontrar lá no Moodle também, já falo sobre isso, que vai ajudar vocês a criarem o raciocínio para desenvolver e resolver a modelagem em fenômenos de transporte. Tá? Então, se você seguir esse critério, talvez nem todos os problemas você vai usar todos esses critérios. Tá? Mas você pode seguir esses passos. Primeiro, identificar as variáveis, pegar dados tabelados, se for necessário, depois descrever as hipóteses, identificar as leis que governam, os mecanismos que você encontrou lá que são relevantes. Depois você vai encontrar o modelo diferencial que descreve aquele problema, se for o caso, já mais para frente, delimitar as condições de contorno lá, o que está acontecendo na fronteira do seu volume de controle, usar uma técnica de solução adequada. Se precisar de um número adimensional, que nós vamos precisar mais lá quando a gente falar de convecção,
Ou eu posso usar o método gráfico para resolver esse problema, por exemplo, lá na condução transiente, tá? Meu resultado numérico final, se esse meu problema é numérico, ele está de acordo fisicamente com o que eu esperava, certo? E justificar esse resultado. Sim, ele está de acordo ou não, ele não está de acordo, eu preciso voltar lá para o começo e identificar meu volume de controle de novo, ver se as variáveis estão corretas, se as condições simplificadoras estão corretas, certo? Então, basicamente, pessoal, esse checklist ajuda vocês a resolverem os problemas, tá? Ele dá o direcionamento do passo a passo para resolver os problemas. Então, eu deixo ele aqui como sugestão para vocês utilizarem na resolução dos problemas. Tá? Então, pretendo trabalhar um pouquinho com ele também durante a resolução de exercícios que a gente for fazendo no decorrer do semestre. Tá? Pessoal, então a nossa disciplina ela vai ser trabalhada toda via Moodle, tá? Então, todas as informações, aula, videoaulas, tudo vai estar disponível no Moodle da disciplina, certo? Aula síncrona, aula assíncrona. Então, eu separei o Moodle lá por semanas, certo? Para organizar. Coloquei lá fixo qual é o conteúdo de cada semana. Então, o link para as nossas aulas vão estar lá. Tá? Eu vou fazer mais alguns testes. Eu gosto daquela sala de aula do Moodle ali que a gente utilizou inicialmente, porque ela tem várias opções para a gente utilizar durante o semestre, então ela é bem boa, mas eu vou fazer alguns testes para ver o que aconteceu, por que estava travando, o que a gente consegue resolver, tá? Todas as aulas são gravadas, então vai estar tudo disponível no Moodle, tá? E o Moodle ele é atualizado a todo momento. Todo momento eu vou estar gravando algum vídeo diferente, atualizando algum material. Então acessem o Moodle toda semana, tá? É importante que vocês acessem ali o Moodle e verifiquem as atividades que são postas lá, tá? Pessoal, atividade de complementação de carga horária, que é aquela antiga PS que a gente tinha, não se aplica nesse nosso formato da nossa aula, a DNP, porque elas são consideradas como atividades, assíncronas, tá? E não síncronas. Eu escrevi errado ali, tá? São todas as atividades assíncronas, já está prevista, tá? Então, o planejamento do nossa aula, pessoal, eu já fiz ele no sistema, ele ainda não encerrou, porque eu quero conversar com vocês sobre datas, né? Primeiro, para depois eu encerrar, depois vocês vão ter acesso lá no sistema acadêmico de vocês. Os nossos encontros síncronos vão ser toda sexta-feira às 10h20. Então, daqui até o final desse período letivo, nós vamos ter encontros síncronos. Com exceção de uma sexta-feira, nós vamos ter um feriado aí no meio do caminho. Então, nesse dia, nesse feriado, nessa sexta, a gente não vai ter aula, certo? O encontro síncrono. Mas em todas as outras semanas, nós vamos estar aqui conversando, fazendo o nosso encontro síncrono. Vocês vão perceber que, pessoal, nos nossos encontros síncronos, eu pretendo resolver exercícios da teoria que eu vou deixar gravada em videoaulas, certo? Então, é muito importante que você assista às videoaulas antes de vir para sexta-feira para o nosso encontro síncrono, porque senão você não vai entender muita coisa. Então, eu pretendo fazer o momento inicial para tirar dúvidas sobre a aula teórica, tiro essas dúvidas e vou para os exercícios de aplicação, certo? Então, vai funcionar mais ou menos como uma sala de aula invertida, tá? Para quem já ouviu falar, né? Então, a parte teórica das aulas, vocês vão ter gravadas em videoaulas, que estão disponibilizadas no canal da disciplina, né? Que eu coloco o link para vocês aí no Moodle, né? E o encontro síncrono, nós vamos fazer algo mais prático, tá?
que seriam as nossas, a resolução de exercícios ou algumas metodologias ativas aí que a gente pretende aplicar, certo? Então, esse é o formato da nossa disciplina. Então, a maior parte da carga horária nossa é assíncrona, certo? Ou seja, nós vamos ter em torno de 30% de aula síncrona nessa sexta-feira e o resto da carga horária vão ser por meio de vídeos, videoaulas, certo? Então, é muito importante que você consiga criar um hábito de você estudar toda semana. Porque se você não assistiu a videoaula, dificilmente você vai acompanhar o encontro síncrono, certo? Então, estabeleça um dia da semana, um horário que você vai fazer isso, que você vai assistir os vídeos, tá? Organize a sua semana, certo? Isso é bastante importante. Muito bem, pessoal, vamos falar um pouquinho das avaliações, né? Como que eu vou avaliar vocês dentro dessa disciplina? Pessoal, então nós vamos ter 3 provas individuais, que vocês vão fazer via Moodle, certo? E vão enviar os resultados via Moodle, certo? Nos dias, então, essas provas vão ser assíncronas, vocês não vão precisar estar logado, não vai ser nas sextas-feiras que nós temos os nossos encontros síncronos, vai ser em quinta-feira, todos esses dias são dias de quinta-feira, tá? Então, a prova é o seguinte, vocês vão ter as perguntas lá no Moodle, vai aparecer lá na semana da prova um questionário escrito avaliação, escrito prova, tá? Vocês vão acessar nesse dia, por exemplo, a P1 é dia 23 de março, tá? O conteúdo são capítulos de 1 a 3 do Incrópera. Incrópera é a nossa referência, eu já falo sobre ela, tá? Então, nesse dia, pessoal, eu vou deixar o questionário de prova disponível no Moodle das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite. Então, você vai poder fazer dentro desse horário, no horário que você quiser. A partir do momento que você acessa o questionário da prova, você vai ter 4 horas para resolver e enviar via Moodle os resultados, a resolução da prova, certo? A resolução da prova vai ser enviada exclusivamente em PDF e exclusivamente carregadas no Moodle. Vai ter o lugar para cada questão que você vai enviar o seu arquivo em PDF no Moodle, certo? Então, você vai poder escolher o horário, mas tenham em mente que a partir do momento que você acessa a prova, você tem 4 horas para enviar os resultados, certo? Depois, pessoal, eu vou dar algumas dicas aí para vocês de aplicativos de celular que você pode utilizar para tirar uma foto da sua solução do exercício, já salvar em PDF e carregar no Moodle, tá? Pessoal, é muito importante que vocês tenham capricho para enviar esses resultados. Por isso que eu coloquei as provas com duração de 4 horas, porque dá tempo tranquilo para resolver e preparar um bom PDF para você me enviar, tá? Para eu corrigir a prova. Tem que ter foco, né? Se eu mandar algo que não tem foco, eu não vou conseguir corrigir, porque eu não vou conseguir enxergar. Tá? Mandar num posicionamento, retrato, né? Certinho, em ordem. Cada questão você vai enviar no espaço do Moodle que vai ter para enviar. Então, tenham cuidado. Preparem um bom PDF, certo? Quanto melhor a qualidade do PDF que você me enviar, eu vou conseguir corrigir melhor, vou entender a sua linha de raciocínio, não corrijo só o resultado final, eu corrijo toda a tua linha de raciocínio, então é importante que eu entenda a tua linha de raciocínio, certo? Então sejam caprichosos na hora de fazer a prova e na hora de enviar os resultados da prova,
certo? Pessoal, eu sei que eu não tenho controle de cola, se vocês vão colar ou não, se vocês vão resolver a prova em grupo ou não. De fato, eu não tenho esse controle e eu não vou morrer por causa disso, tá? A minha sugestão é que você não passe suas respostas para ninguém, nem a sua resolução de exercício para ninguém. Por quê? Algumas coisas que eu vou ficar de olho obviamente, nas imagens, se são iguais. Se a linha de raciocínio está exatamente cópia, eu vou observar isso. E se eu identificar cola, eu vou zerar dos dois. Tá? Tem algumas pegadinhas aí que eu coloco justamente para identificar as colas. Então, se você cair numa pegadinha, você tá lascado, porque vai zerar o teu exercício, você vai errar o exercício inteiro. Aconteceu isso semestre passado, tá bom? Então, se você não passar o teu resultado para ninguém, porque esse é o momento de avaliar o seu conhecimento, tá? Ninguém vai colar. Então, tenha isso em mente. É o momento de avaliar o que você está aprendendo com tudo isso aqui. Não é para além de uma nota, é para além de passar na disciplina, certo? É o momento de saber como você está acompanhando essa disciplina. Então, é muito importante que você faça sozinho, tá bom? Você vai ter tempo, 4 horas. Então, é importante que você estude, se prepare para na hora da prova você ter tranquilidade para resolver, certo? O acesso aos materiais, obviamente, vocês vão ter acesso à resolução dos exercícios de vocês, aí todo o material. Então, já vai ter uma certa consulta. Então, não precisa consultar o colega. Faça esta avaliação individual daquilo que você está aprendendo também, certo? E cuidado com as pegadinhas que vão ter durante o semestre para pegar cola, porque eu também não sou boba, tá bom? Eu quero avaliar cada um individualmente nessas avaliações aí. Alguma dúvida sobre essas provas? Por enquanto? Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso seguir? Um sinal de vida aí de alguém, por favor? Prof, posso fazer uma pergunta? Por que as Pode. provas ficaram na quinta? Porque vocês têm tempo de ir no atendimento, no meu P-aluno, e na quinta-feira é exatamente um dia antes da nossa aula síncrona. Por isso. Ah, tá. Não, tudo bem, obrigado. Então, não precisa. Aquele horário de vocês, pessoal, que foi colocado depois, as aulas assíncronas, como é assíncrono, não precisa ser exatamente naquele horário que está ali, tá, pessoal? Então, atividade assíncrona você vai fazer no horário que você quiser. A prova vai ser exclusivamente nesses dias, tá? Tá bom, obrigado. São quintas-feiras aí, tá? Mas tem todo esse período para fazer a prova. Respondendo, se você acessar a prova ali 7h30, você vai ter meia hora para fazer a prova, porque o questionário estará disponível das 8 da manhã às 8 da noite. Ok? Às 8 da noite fecha o questionário, ele não vai estar mais disponível, certo? Então você tem que resolver a prova das 8 da manhã às 20 da noite. Então, atenção com o horário que você vai acessar o questionário. Tá? Muito bem. Pessoal, além das nossas provas, né? Então, a gente vai ter 3 provinhas. Eu vou fazer a média dessas provinhas para a gente ter a média das notas de prova. Além disso, pessoal, nós vamos ter pequenos testes, que eu chamei de testes de aptidão, referente às videoaulas que estão sendo gravadas e que vocês terão disponível no Moodle. Então, algumas videoaulas vão ter lá teste de aptidão, que vocês vão ter uma semana lá para responder. São 3 perguntinhas de assinalar mesmo, vocês vão ter o resultado desse teste na hora, tá? Só para eu saber como que está o acompanhamento das videoaulas, certo? Só para eu saber se vocês estão entendendo, se vocês estão tendo dificuldades aí nas videoaulas, tá? Então, isso vai compor uma parte da nota na média, tá? Vai ser 10% aí da média final. Então, eu vou fazer
uma média das notas de todos os testes que vão ter, ainda não sei quantos vão ser, tá? Todos os testes das videoaulas, vou fazer uma média e vou computar isso na média final conforme a equação que vocês estão vendo aí, certo? Então, as provas têm peso, vão compor 90% da média final e os testes 10% da média final. Tá? Os testes também vão ser realizados via Moodle, vão estar todos na semaninha lá das videoaulas, seguido da videoaula, certo? Então, sejam preparados para responder esses testezinhos também. Eles ajudam bastante depois, se você precisar de um pouquinho, esses testes têm salvado muita gente, tá bom? Então, estejam prontos para resolvê-los também, ok? Então, dúvidas sobre os testes? Certo. Então, a média final tá ali, como que vocês vão calcular a média final, vai ser isso aí, certo? Lembrando que esse T aqui também é a média de todos os testes. Eu só não coloquei todos porque eu ainda não sei quantos serão, tá? Muito bem. Então, isso vai ser a nossa avaliação da nossa disciplina, certo? Para aprovar, é isso que vocês precisam fazer. Recuperação de conteúdo, pessoal, vai ter uma recuperação de conteúdo lá no final do semestre. Vejam bem, vai ser na segunda-feira, dia 24/5, tá? Uma prova assíncrona no mesmo esquema. O questionário vai estar disponível das 8 até as 20. A partir do momento do acesso, tem 4 horas de duração. E vai ser uma prova substitutiva. Ela vai substituir a nota da menor prova. Então, na P2, você tirou a sua menor nota. E aí fez a recuperação de conteúdo, tirou uma nota maior, então eu vou substituir a nota da P2, fazer a média das provas, incluir os testes e fazer a tua média final. Tá? O conteúdo dessa prova é de todo o semestre, então vai cair tudo, certo? E só os estudantes que não atingirem a média 6 para ser aprovado, considerando as 3 provas e os testes regulares do semestre, é que vão poder fazer essa recuperação de conteúdo. Quem tiver mais que 6, tiver aprovado com as avaliações regulares do semestre, não vai poder fazer a recuperação de conteúdo, certo? Então, é para ajudar o pessoal aí a aprovação na disciplina, se não conseguir durante o semestre. Perfeito? Então, fiquem atentos, que vai ser bem lá no finalzinho do curso essa recuperação, os 47 do segundo tempo. Mas vai dar tempo de fazer tudo. Esse semestre vai ser bem apertado, tá, pessoal? Então, vai exigir muita dedicação de todos nós. As cargas horárias assíncronas semanais vão ser maiores, porque o nosso período letivo está mais curto, tem menos semanas, né? Então, aí tem que tomar cuidado e se dedicar bastante, tá? Então, pessoal, algumas coisas aí eu já falei, as aulas vão ser no Moodle, todos os materiais vão estar disponíveis no Moodle. Quero usar a sala de aula do Big Blue Button, mas se eu ver que fica muito difícil, travando muito, porque o Moodle está travando, pelo que eu percebi, pelo acesso, aí nós vamos usar o Meet, vamos para outras soluções, tá? Mas eu deixo todos os recadinhos postos lá no Moodle para vocês, tá? Pessoal, a nossa forma de comunicação é exclusivamente por e-mail ou Moodle. Vocês vão ver que vou criar alguns fóruns, já vou falar sobre isso lá no Moodle. Então, é essa forma que a gente vai se comunicar. Tá? Eu abro e-mail todo dia, então, se vocês tiverem dúvida, mandem e-mail. Meu e-mail vai estar lá em todas as aulas, mas é fernandasouza, com Z, @utfpr.edu.br. Tá? Eu não crio grupo de WhatsApp, Telegram, não uso isso. Não vai ter isso antes que vocês
queiram se organizar aí, eu não faço isso. A comunicação funciona bem por e-mail e pelo Moodle, tem funcionado bem, então eu vou seguir desta forma. Então mantenha seus e-mails atualizados, o Moodle também sempre atualizado, que é nosso principal meio de comunicação. E acessem vossos e-mails todos os dias. Pode ser que tenha algum professor envie algum recado de emergência, então é importante que vocês acessem o e-mail Moodle todos os dias, certo? As aulas são gravadas, pessoal, tá? Então, todas essas aulas síncronas também serão gravadas, certo? Então, a partir do momento que você entra na sala virtual, você está me autorizando a gravar essa aula e está autorizando a divulgar para os demais colegas a partir do canal do YouTube, divulgar essas aulas para os seus colegas que não puderam estar presentes. Tá? Então, pensando que tem muita gente trabalhando, executando outras atividades, né, no horário da aula, então é importante que a gente faça essas gravações, certo? Então, estejam cientes que as aulas são gravadas e você está me autorizando, então, a divulgar essas aulas para os colegas que não estão presentes, tá? Pessoal, boas práticas em ADNP é importante, tá? Então, na aula, é importante a gente manter os microfones, as câmeras desativadas e ativar só na hora que a gente for participar, fazer uma fala, apresentar um trabalho, enfim, para a gente evitar alguns transtornos, algumas situações constrangedoras, certo? Então, é importante que a gente tenha esse cuidado, né, no momento das aulas. Boas práticas na hora de enviar trabalhos, provas, que eu já falei com vocês, né? Fazer um bom documento, que é um documento, a prova de vocês é um documento, então todo capricho é importante, tá? É importante que vocês participem das aulas. Quando eu fizer alguma pergunta, mesmo que seja pelo chat, tá? Conversem comigo. É muito estranho dar aula para o computador, parece que ninguém está prestando atenção. Então, conversem comigo mesmo pelo chat. Eu agradeço se vocês participarem, responderem, para a gente ter uma dinâmica de aula bem interessante. Pessoal, a minha estratégia de aula, né? Vocês vão ver que as videoaulas, quando vocês começarem a assistir, eu tentei tornar o mais próximo do presencial possível. Essa foi a minha estratégia. Então, tem videoaulas que são bastante longas, tá? Porque eu tentei trazer o mais próximo do presencial possível, como eu daria essa aula lá no presencial, certo? Porque eu acho que, assim, o semestre passado funcionou bem e eu pretendo continuar com essa mesma dinâmica, tá? Então, para que a gente sinta menos, né? É claro que a gente sente, né, a diferença da aula presencial e da aula à distância, mas para que a gente pudesse sentir menos, ok? Então, sim, tem videoaulas que são bastante longas, mas você pode voltar, avançar, conforme você for o seu interesse de estudo naquele momento, certo? Eu vou dar várias dicas de boas práticas de APNP conforme a gente for passando no semestre, vou colocando algumas coisas no Moodle também, certo? Mas criar uma dinâmica de estudo, como a gente já falou, também é muito importante, enfim. Eu vou passando mais informações no decorrer do semestre. Algumas orientações. Já falamos das aulas gravadas. A responsabilidade do acompanhamento das aulas assíncronas é de vocês, é do estudante, tá bom? Então, tem gente que prefere que todas as aulas sejam síncronas, tem gente que prefere que tudo fosse assíncrono, tá? Então, para atender a todos, né? Claro que a gente não consegue agradar todo mundo, mas então a gente vai ter as duas coisas, certo? Então, para você fazer bem a disciplina, precisa ter responsabilidade aí no acompanhamento das aulas assíncronas. Nosso horário de atendimento, pessoal, isso aqui, P-aluno, muito importante. Vão ser as terças-feiras,
das 13h50 às 14h40. Tá? Esse horário foi colocado, estipulado com base no horário da turma 6EQ, que é a turma regular do sexto período, certo? Que eles não... A turma regular do sexto período não tem aula síncrona nesse horário, certo? De acordo com o horário que foi divulgado. Então, por isso que eu coloquei o atendimento aí nesse horário. Como que vai funcionar? Lá na semana que a gente estiver trabalhando, vai ter um fórum do P-Aluno, com dia, horário. Se você precisar de atendimento naquela semana, você vai mandar uma mensagem nesse fórum. Falar, professor, eu estou precisando de atendimento. Então, eu vou te responder no fórum com o link de uma sala do Meet para você entrar e a gente tirar suas dúvidas. Tá? Então, a ideia é fazer um atendimento mais individualizado. Agora, obviamente, se tiver muitos alunos, se for uma dúvida comum a todos, a gente está colocando mais alunos na mesma sala. Tá? Mas então vai ser por demanda. Eu vou estar disponível às terças-feiras nesse horário. Tá? Mas se, por exemplo, ninguém tem dúvida essa semana, eu vou seguir trabalhando aqui, só vou abrir a sala se alguém solicitar. Então, se você precisar de atendimento de aluno, você vai no fórum, fala, professora, estou precisando de atendimento. E eu te mando o link da sala virtual. Perfeito? Entendido como vai funcionar? Joia. Funcionou, eu fiz assim semestre passado, tá, pessoal? E funcionou legal também, tá? Então, se você viu que alguém já pediu atendimento e tem um link lá que eu já mandei, uma resposta, você pode entrar nesse link também, aguardar, que eu atendo um por um. Podemos seguir nessa dinâmica aí, tá bem? Nós não temos monitores, infelizmente, para essa nossa disciplina, monitoria nova, não conseguimos aí monitores, é uma pena, vou tentar colocar o monitor aí daqui para frente, vamos ver se a gente consegue, mas não tem. Então as dúvidas vão ser comigo mesmo. Para ser aprovado na disciplina, pessoal, você tem que ter uma média igual ou superior a 6. Tá? Não tem presença. As aulas síncronas não têm presença, tá? A gente não faz chamada em APNP, certo? Está lá no regulamento do COGEP 48 de 2020, está posto lá, tá? Não tem presença. A nota das avaliações, então, de acordo com a resolução do COGEP também, então tem que ser divulgado com antecedência mínima de 5 dias corridos da próxima avaliação, então vamos tentar cumprir, né? Vamos cumprir esse regulamento, tá? Eu demoro para divulgar as notas das provas, tá? Eu não sou tão rápida, eu demoro para corrigir, porque eu olho todo o procedimento de cálculo, certo? Então, eu vou demorar para corrigir. Então, não esperem receber as notas das avaliações rapidamente, tá? Só a última que eu tenho que corrigir bem rapidão por causa da recuperação de conteúdo, tá? Mas se não, vai demorar um pouquinho. Eu já peço desculpas se eu demorar bastante, porque são muitas turmas, muitos alunos, enfim. Mas nós vamos cumprir a resolução aí. Já falamos, né, para tomar cuidado com as aulas síncronas, com o seu microfone, com a sua câmera. Então, quando você quiser falar, abrir a câmera, abrir o microfone é muito bem-vindo, tá, pessoal? E é muito bem-vindo perguntas na hora da aula também. Participem, tá bom? E se quiser pelo chat, também pode ser pelo chat, sem problema nenhum, tá bom? Então participem mais com cuidados para a gente não ter nada constrangedor, evitar alguns problemas, tá, pessoal? Professora, se no dia da prova eu não conseguir, tiver um problema, ficar doente, né, e não conseguir acessar a prova das 8 às 20 horas, né, o que eu faço? Se você tiver um documento comprobatório, você vai entrar com uma solicitação de segunda chamada ao DERAC, como fazia lá no presencial, enviar o documento comprobatório.
Assim que a coordenação do curso deferir, né, a tua solicitação de segunda chamada, a gente vai marcar num segundo momento a tua segunda chamada, tá? Mas lembrem, tem que ter o documento comprobatório. É a mesma coisa do presencial. Não é qualquer coisa que dá segunda chamada. Vocês já sabem disso, né, pessoal? Então fiquem atentos com isso. E atentos também, porque vocês têm bastante tempo para resolver a prova, né? É um período aí de 12 horas que vocês têm aí para conseguir acessar, resolver a prova. Então, dá para se organizar. Pessoal, fica expressamente proibida a filmagem, captura de imagem, divulgação dessas aulas que estão sendo aqui gravadas por mim. Então, as aulas estão sendo gravadas por mim, tá? Vocês não podem fazer gravações. Isso está lá numa resolução do COGEP também. Coloquei a resolução, se vocês quiserem consultar. Então, se você quiser fazer alguma captura de imagem, alguma coisa, tem que pedir autorização. Isso também funciona lá no presencial, tá bom? É algo que está lá nessa resolução do COGEP e a gente mantém como orientação aqui para a nossa disciplina, certo? Então, eu vou gravar todas as aulas, fiquem tranquilos, vou divulgar para vocês, tá bom? Não teremos problemas com relação a isso. A menos que o Moodle pife. Semestre passado teve uma época aí que caiu todas as gravações, deu uma louca no Moodle, mas depois resolveram. Pessoal, bibliografia, isso é bem importante. Nossa bibliografia principal é esse livrinho aqui, o livro do Incrópera. Então, ele tem lá no Bibliotec a última edição. Agora, eu não lembro se é a sexta ou se é a sétima edição que tem lá. Qualquer uma das edições, tá? São ótimas. Tem disponível para vocês usarem lá no Bibliotec, tá? Então, essa é a nossa principal referência, é a que a gente segue na ordem de que a gente vai estudar também. É a referência que eu coloquei como conteúdo de prova. Lá nos dias de prova, né, eu coloquei conteúdo por capítulos do Incrópera para vocês se organizarem. Então, aqui, ó, tá por conteúdo do livro, né, os capítulos que vocês vão ter que estudar para cada avaliação. Então, com base nessa referência. Então, é só procurar lá em Cropper ou Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa, lá no Bibliotec, que vocês vão encontrar este livro lá, tá? Tem mais alguns livros que vocês podem utilizar também, que são interessantes. O Sengel é muito bom, ele tem uma linguagem fácil, uma leitura gostosa, às vezes até mais gostosa que o Incrópera, tá? Mas eu acho o Incrópera um pouco mais organizado e mais completo. Então, o Sengel é um livro bem bom, também tem lá no Bibliotec. O Bird, pessoal, quando a gente fala de fenômenos de transporte, a principal referência em fenômenos, dos três, quantidade de movimento, calor e massa, mas é um livro mais complexo, mais aprofundado. Então, é um livro de leitura mais difícil. É a referência mais clássica, mas é um livro mais aprofundado, mais complexo um pouco. Não sugiro que vocês comecem de cara estudando pelo Bird, tá? Então, é melhor estudar pelo Incrópera, pelo Sengel, tá? O Kate é um bom livro também. O Welch é um excelente livro. Ele também tem os três fenômenos, mas é muito bom. Ele contém exercícios práticos, assim, bem reais. Eu tiro alguns exercícios desse livro. Então, Welch é um livro excelente, eu gosto bastante dele, mas também é um livro que não é específico de transferência de calor, né? Eles têm os três fenômenos. Esse livro, Braga Filho, é um livro menos aprofundado, que eu não utilizo tanto. Né? Então, a principal referência é o Incrópera, e depois duas sugestões de livros para consulta que eu deixaria para vocês é o Sengel e o Welch. E depois o Kate. O Kate é bem bom também tem exercícios que eu tiro dali. Então, é um livro legal específico de transferência de calor. Certo? Todos esses livros tem no Bibliotec. Né? O Bird tem também.
Se alguém quiser aprofundar um pouco mais, tem também. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Perguntar alguma coisa que eu tenha esquecido? Fiquem à vontade, é um espacinho para vocês falarem comigo aí um pouco. Estão tímidos? Ninguém quer falar? Ninguém quer perguntar? Pessoal, então conforme vocês forem, a primeira semana já tem vídeo gravado. A aula 1, que é uma parte introdutória, que é a relação com a termodinâmica, eu não vou gravar videoaula, tá? Mas a aula 2 já está dividida em duas partes, já tem 2 vídeos lá disponíveis para vocês estudarem, que são os mecanismos de transporte. O vídeo, eu percebi que na hora de eu exportar, ele teve um probleminha com a minha câmera, que fica dando uma piscada, assim. Eu não sei o que aconteceu, eu fiquei ontem muito tempo tentando resolver isso, tentando exportar, melhorar, não sei o que aconteceu, tá, com esses vídeos, mas tá claro, o áudio dá para escutar, me parece que tem um atrasinho também do áudio, da imagem, mas a aula dá para acompanhar. Eu vou tentar exportar melhor, melhorar ali, e se eu conseguir, eu posto uma aula nova, mas por enquanto vocês conseguem ir acompanhando a aula 2, a videoaula 2, e a 1, que é a introdução, leiam o capítulo do livro, o capítulo 1 lá, que é bem tranquilo, é só retomar algumas coisas lá da termodinâmica que nós vamos precisar aí para fenômenos 2. Perfeito? Muito bem, pessoal. Então, se eu precisar comunicar com vocês, eu vou mandar e-mail, e se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, por e-mail também. Acho que era isso, não esqueci de nada. Estou disponível, tá, pessoal? Se vocês quiserem conversar, é só entrar em contato. Se porventura eu demorar para responder, é porque eu estou em alguma reunião, é porque eu estou com alguma atividade aí, vou trabalhar com 3 disciplinas esse semestre, vários projetos, então se eu demorar para responder é que de fato eu estou com alguma coisa pendente. Mas se não, eu pretendo responder, ser bem rápida nas respostas aí para a gente fazer com que a nossa comunicação seja bem ágil. Certo? Muito bem, pessoal. Então eu vou encerrar a nossa aula por aqui. Tenham todos uma boa tarde, um bom período letivo. Cuidem da parte psicológica também. Pessoal, trabalhem aí, cuidem com a ansiedade, tá bom? Isso tudo é bem importante também, porque a gente precisa sobreviver a 3 períodos letivos nesse ano. Então, a gente precisa estar bem, certo? Então, se cuidem, não aglomerem, tá bom? Usem máscara, estejam bem para que a gente tenha um bom semestre, certo? Então, um abraço, pessoal, boa semana e até mais. Tchau, tchau, pessoal.